Veja o que seu corpo te conta nesse momento. Ele está querendo te contar sensações, se tem alguma dor, alguma contração aí. Talvez você perceba aí contração nos ombros ou uma respiração mais ofegante. Só toma consciência, sem querer mudar nada. Devagar, levante aí seus ombros, como se você fosse encostar seus ombros lá na orelha. E solta. Solta os ombros. Leva os ombros, 2 ombros lá na orelha. E solta. Solta e veja o que fica presente aí. Quando você faz isso, o que você percebe? Uma, 2, 3 vezes. Inspira, subindo e solta. Agora, você pode afastar um pouquinho a sua cadeira, ou se você estiver perto do computador, né? Afasta um pouquinho e tenta levar lá o seu umbigo lá no joelho, o seu umbigo no joelho direito, depois passa ele aqui no joelho esquerdo. E veja como é que estão suas costas, como é que é alongar aí as suas costas. Talvez se perceba que te cause um pouco de tensão ou de dor e depois relaxamento. Isso. Faça agora o que seu corpo pedir. Talvez você precise ir alongar ou não. O que você sentir vontade de fazer para poder ficar presente com o seu corpo. Agora veja, toma uma respiração profunda e, na medida que o ar entrar, você vai levando a sua atenção também lá para dentro do seu corpo. A sua garganta, o seu peito. Talvez você possa colocar aí a mão em cima do seu coração e ver o que você está sentindo. Que sentimentos estão presentes aí, nesse momento? Dentro do seu peito, do seu estômago, do seu coração. O que você consegue identificar aí de sentimentos? Nós passamos o dia todo, né? Como é que você chega? Veja se você consegue identificar 1, 2 sentimentos, 3, ou muitos. Nossos sentimentos convivem dentro da gente, né? Vários sentimentos ao mesmo tempo. Só tome consciência, sem querer mudar nada, talvez apareça aí algum julgamento, alguma crítica. Só tome consciência deles e deixe ir. E agora, seu tempo, se você quiser contar para a gente aí o que você tomou consciência aí, de sensações, de sentimentos. Eu percebi aqui cansaço, mas ao mesmo tempo uma satisfação, uma esperança aqui presente. É assim que eu chego. E a alegria de estar aqui com vocês, de poder estar realizando
essa aula hoje, com a presença de vocês. Quem quiser falar ou escrever no chat, fique à vontade. Eu estou sentindo bastante cansaço também, mas eu estou muito feliz de ter esse momento do dia para mim, não só para o trabalho, nem afazeres, né? Obrigada, Tarcísio. Aqui veio um pouquinho de cansaço, um pouquinho de ansiedade com uns trabalhos aí para fazer, terminar, o próprio curso ainda mais para o final do mês. Sim. Mas com muita esperança e uma sensação boa também de tirar esse tempo para dedicar a algo tão especial. Estou aqui também especialmente feliz, Léo, de ter recebido a sua inscrição hoje, né? A confirmação da sua inscrição no nosso próximo curso. Muito bom. Para mim, cada curso que eu realizo é motivo de muita celebração, de muita alegria. Mais alguém? Como é que você está chegando? Quem aqui já conhece a CNV? Tarsila, eu sei que conhece. Tarsila fez o curso lá no Piaget, né? Na escola Piaget, foi maravilhoso. Os nossos encontros lá, né? Foram fantásticos. Débora, você já conhece? Jay está chegando. Boa noite, Jay. Conheço ainda não. Não conhece, não? Ah, que legal. Que bom. Eu conheço um pouquinho. Uhum. Sim. Por que a gente faz esse exercício, né? Que a base da comunicação não violenta é a autoconexão. A autoconexão para a gente tomar consciência o que está vivo dentro de nós. Né? Que sentimentos a gente está experimentando a cada momento que a gente vive. Essa é uma prática que nos ajuda a desenvolver autoconhecimento, desenvolver, ampliar a nossa consciência sobre o nosso mundo interno. Porque nós somos treinados para resolver problemas, para correr, para achar soluções, e muitas vezes a gente esquece que tem um corpo, e que esse corpo sente, e que esse corpo tenta se comunicar com a gente o tempo todo para nos contar coisas importantes, e nós não aprendemos a parar e escutar. Escutar nosso corpo significa escutar a nossa sabedoria interna. Escutar o que a nossa sabedoria interna, as vozes, né, da nossa inteligência está tentando nos contar. Então, a comunicação não violenta, o primeiro convite que a gente faz quando nós estamos reunidos, seja para uma prática, para um estudo, para um encontro, é fazer o que a gente chama de check-in. Check-in é como é que nós estamos chegando. Isso ajuda, primeiro, essa consciência, e depois a gente se conectar, porque quando a gente fala da gente, quando a gente mostra aquilo que a gente está sentindo, quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, a gente dá permissão para que o outro também sinta confiança para fazer isso, porque isso é uma prática difícil para nós, na nossa cultura, né? Falar de nós mesmos e principalmente falar dos nossos sentimentos, né? Então, é uma habilidade que nós não desenvolvemos muitas vezes, né? Então, hoje nós vamos ver como é falar a partir do coração. Então, veja só, como falar com o coração na comunicação não violenta? O que seria isso, né? Quando a gente falar com o coração, como é que é isso?
A CNV, ela tem como símbolo a girafa, né? E a girafa, ela é um mamífero terrestre que tem o maior coração. E o Marshall Rosenberg, que estruturou a comunicação não violenta, escolheu a girafa por isso, né? Porque a girafa, ela tem o maior coração. E o coração é o símbolo universal do amor. Símbolo universal, né, dos sentimentos. Quando a gente fala o que está sentindo, né, como é que está seu coração, né? O que está aí dentro? O que seu coração está apertado? O seu coração está palpitante? Então, o coração, ele é o símbolo universal do amor. E a proposta da CNV é que a gente aprenda a se comunicar de coração para coração. Nós vamos ver o que significa isso, né? Então, a girafa, por esse motivo, porque ela tem um coração enorme, e ela tem o coração enorme porque o coração precisa dar conta de mandar sangue lá para a cabeça, para que ela fique viva, né? Então, outra característica proposta da CNV é que a gente aprenda a ter um olhar mais amplo, um olhar sistêmico sobre o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo. E a girafa, por ela ter esse pescoço comprido, isso permite com que ela tenha uma visão privilegiada do ambiente onde ela está vivendo. Então, esses são os dois principais motivos que o Marshall escolheu a girafa como símbolo, né? E ele usava a girafa, o fantoche da girafa para ilustrar essa linguagem, né? Que é a linguagem que sai do nosso coração. Então, por isso, como falar? Nós vamos aprender. O que a gente aprendeu? Qual foi a nossa educação? Aí a gente pode dizer, né, que é uma educação, a educação familiar, a educação escolar, ela se baseia nesse paradigma, né, que é o paradigma do certo e errado, é o paradigma da nossa cultura. O que está certo é bom, e se é bom, não é só o que a pessoa está fazendo, né, ou falando, é a pessoa. Então, se a pessoa age de forma certa, correta, ela é vista como boa. E se ela é boa, ela merece recompensa. Agora, se por outro lado ela é ruim, e o certo e errado, ou o bom e ruim, depende das minhas crenças, do que eu aprendi que é certo ou é errado. Então, a gente olha para o outro e, a partir da nossa lente, da nossa aprendizagem, a gente denomina se é certo ou errado. Se é certo é bom e merece recompensa. Se é errado é ruim, então merece punição. Isso é o que norteia a nossa educação. E essa linguagem, ela faz com que a gente jogue o jogo de quem está certo. E isso é que faz com que os nossos conflitos, que são naturais, nossa vida, ela é cheia de conflitos, porque o que é o conflito? Eu penso diferente de você. Eu tenho uma solução para resolver um problema diferente da sua solução. Então, isso gera um conflito, né? São ideias divergentes. Agora, quando eu jogo o jogo de quem está certo, os conflitos viram desentendimentos, viram briga e gera a violência. Tanto a violência invisível, que é a dor que a gente causa no outro, ou que o outro causa na gente, ou que a gente mesmo causa na gente, porque a gente olha para a gente mesmo também usando esse mesmo paradigma, né? Então, se o outro, ou eu olho para mim, ou olho para o outro e considero que eu fiz algo de errado, ou que o outro fez algo de errado, então eu vou querer punir. E nós aprendemos a usar a linguagem do julgamento moralizante, das críticas, das inferências, né? Dos achômetros da vida, né? A gente acha que entendeu, a gente acha que escutou o que o outro falou, e muitas vezes a gente não entendeu e não escutou, mas a gente já julga e a gente já responde. Então, essa é a linguagem que nós conhecemos e que nós usamos no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não vê como essa linguagem causa dor na gente mesmo e no outro, né? Como é que você se sente quando
você escuta uma crítica, ou quando alguém sugere ou diz para você que isso que você está fazendo é muito feio, ou isso é errado, que coisa absurda. Ou quando você mesmo se diz, nossa, que coisa absurda, como é que eu faço uma bobagem dessa, uma besteira dessa? Como é que você se sente? Quais os sentimentos que aparecem quando você escuta do outro, ou você para se escutar, né? Para escutar o que você se diz quando você faz algo errado e você julga que está errado, né? Ou quando as coisas não saem exatamente como você gostaria que saísse. O que você se diz? O que você se conta sobre você? Como que você se sente? Tendo isso vindo de você, mesmo sendo isso vindo de outra pessoa para você. Eu sinto que eu não sou bom. Uhum. Quando você pensa que você não é bom, provavelmente você vai se sentir triste, ou inferior, ou desmotivado, né? Desanimado. Eu sinto muita vergonha de mim mesma e culpa, raiva por eu ter errado, Sim. raiva da pessoa porque ela me fez errar. Exato. Essa linguagem que nós conhecemos, que nós praticamos, ela gera exatamente esses sentimentos, né, Tarsila? Medo, vergonha, culpa e raiva. A raiva, ela é uma emoção primária que dá energia para a gente ir lá e brigar para que o outro pare de fazer aquela coisa tão errada, ou para que a gente pare de errar tanto, de fazer besteira, de fazer burrice. Essa é a linguagem que nós aprendemos, né? Que é o que Marshall Rosenberg, que é o psicólogo americano que estruturou a CNV, ele identificou como a causa da violência, né? A causa da violência na nossa sociedade, na nossa cultura, é o modelo de linguagem que a gente aprendeu a usar, né? Então, veja só. A CNV é um outro modelo de linguagem, né? A CNV nos ajuda, tem estratégia, uma metodologia que ajuda a gente a se expressar de uma outra forma, ajuda a gente a se expressar de forma autêntica, empática e conectada com os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Mas não só as nossas, mas também que a gente esteja atento e curioso para saber quais são os sentimentos e as necessidades da outra pessoa também, né? Então, o coração da CNV são sentimentos e necessidades. A proposta da CNV é que a gente tire o foco do julgamento, da crítica, da inferência e mude o nosso foco para os sentimentos e necessidades. Meus sentimentos e minhas necessidades. Os sentimentos e as necessidades do outro. Que é isso, né? Por quê? Porque nossas necessidades é aquilo que a gente precisa para viver bem. Tudo aquilo que a gente precisa. Quando a gente sente sentimentos prazerosos, elas são energias que vivem dentro do nosso corpo. Quando elas são atendidas, elas florescem. Floresce como? Floresce em forma de sentimentos prazerosos. Então, veja só. Lembra aí uma situação que tem acontecido hoje, ou algum tempo atrás, algo que aconteceu, que alguém te deu, que alguém fez por você, ou que você fez por você mesmo, e que isso tenha te feito bem. Lembra aí de uma situação. Simples.
Às vezes, nossa mente quer buscar, assim, coisas grandiosas, né? Porque para a gente ser feliz, a gente tem que ser feliz o tempo todo e tem um monte de coisa boa. Mas a gente, às vezes, não vê que coisas simples, né? Coisas simples atendem nossas necessidades e faz essa energia florescer. Como, por exemplo, você pode lembrar aí, teve alguém que fez algo por você hoje, que te deu apoio, que te ajudou, que te disse um bom dia carinhoso, que olhou para você de uma forma carinhosa hoje, que fez alguma coisa, né? Seja, por exemplo, hoje alguém parou para eu entrar, né? Eu estava dirigindo e tinha uma fila de carro e alguém deu uma paradinha e eu pude entrar. Algo assim. Lembra de uma coisa assim. Só uma coisa. Conseguiu lembrar? Conseguiu, Tarsila? Sim, hoje. Não precisa contar. Já faltou. Não. Bruno, você conseguiu lembrar aí de algo? Débora? Sim. Sim. Léo? Como que você se sentiu quando isso aconteceu? O que brotou aí dentro de você? Você parou para olhar? Você parou para ver? Você parou para apreciar isso? Ou você fez de conta que não aconteceu nada, né? Como normalmente a gente faz quando a gente recebe um elogio, né? Quando o outro diz, nossa, mas hoje você está tão bonita. Aí você fala, nada, nossa, hoje eu nem fiz escova no meu cabelo. Ah, não, né? Só para e lembra. Tenta voltar lá e ver o que muda aí dentro de você. Que sentimentos ficam presentes. Quando você se conecta, né, com algo que você recebeu, que você viu, quando você se conecta com isso, o que fica presente aí dentro do seu corpo, dentro de você? Você consegue perceber? Eu estou com a minha mãe internada, né, no hospital, desde de quinta-feira passada, e eu estou ficando com ela, cuidando dela. E, assim, está sendo muito bom estar com ela, cuidar dela, quando ela, né, ela está acamada, então, quando ela faz as necessidades fisiológicas dela, poder higienizá-la e depois olhar no olhinho dela assim, brilhando, e dar um beijo nela e falar, eu te amo, ai, que delícia, né? Que bom. Eu penso e sinto, né? Que bom poder cuidar da minha mãe, né? Que bom poder estar aqui doando, retribuindo o que ela fez, né? E faz por mim. Então, assim, aí vem, né? Tem o cansaço de estar o tempo todo, mas aí vem esse sentimento, né? De prazer, de conexão que traz nutrição, que traz alegria, que traz satisfação. Mais alguém quer contar? O que percebeu? Tudo bem, é só um convite. Então, veja só.
Quando eu falo dessa situação que eu vivi, olha, tem aqui sentimentos. Sentimento de medo, quando eu estou vivendo essa situação com minha mãe, tem sentimento de medo, de ansiedade, de tristeza. Por quê? Porque esses sentimentos dolorosos, eles aparecem dentro da gente quando nossas necessidades não são atendidas. Então, olha, a necessidade de saúde, a necessidade de bem-estar, a necessidade de segurança, de que a minha mãe esteja bem e que ela esteja mais tempo comigo, com a gente, são necessidades que estão sendo ameaçadas. O sentimento de cansaço, porque eu estou dormindo com ela todas as noites, tem dia que eu estou ficando lá também o dia todo, então minhas necessidades de descanso, né, de sono regular para estar, elas não estão sendo atendidas. Então, vem sentimentos dolorosos de cansaço, de tristeza, de medo, de ansiedade, às vezes vontade de chorar, eu já chorei várias vezes, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, tem necessidades que estão sendo atendidas, que é a necessidade minha de doação, a necessidade minha de conexão com a minha mãe, a necessidade, né, de presença com a minha mãe. Então, quando minhas necessidades são atendidas, eu experimento sentimentos prazerosos. Então, daí, olha, quando a gente volta, tira o nosso foco do julgamento. Isso não quer dizer que a gente para de julgar, porque nós treinamos essa linguagem, a gente vai usar ela muitas vezes em primeiro lugar, mas se a gente toma consciência de que quando eu julgo, eu faço julgamento moralizante, eu critico, isso gera raiva, gera desconexão. Quando eu tomo consciência das minhas necessidades e dos meus sentimentos, que as minhas necessidades não atendidas ou atendidas estão gerando em mim, o foco está no meu coração. E quando eu olho para o outro e vejo a ação, a fala do outro, e eu posso esticar o meu pescoço de girafa, né? Usando essa metáfora, esticar o pescoço de girafa, ativar minha curiosidade amorosa e me perguntar, né? O que será que essa pessoa está sentindo? Que necessidades dela que não foram atendidas? Isso nos ajuda, isso que é o que a gente fala, né, na CNV, de falar a partir da consciência do nosso coração. Né? E aí a CNV nos dá, né? Então, poder tomar consciência do que está presente, que está vivo dentro do nosso coração, facilita que a gente compreenda o outro, que o outro me compreenda. Então, facilita a compreensão mútua. Facilita conexão genuína. Por quê? Porque quando eu julgo, critico, uso essa linguagem violenta, né? Que é carregada de raiva, porque a gente usa essa linguagem para muitas vezes para tentar obrigar o outro a mudar e a fazer aquilo que a gente precisa, né? Que a gente, as nossas necessidades, a gente quer que o outro abra mão dele mesmo para nos satisfazer, isso gera desconexão. Mas quando eu falo a partir da minha verdade, do meu coração, isso gera conexão. Então, a proposta da CNV é que a gente expresse a partir da nossa verdade, da verdade que está no nosso coração. E quando a gente faz isso, o outro vai nos escutar com mais facilidade, o outro também vai sentir confiança para fazer o mesmo, e isso vai melhorar a nossa conexão. Então, o propósito principal da CNV é a gente mudar a nossa forma de pensar e de se expressar, para que a gente cuide da conexão, porque conectados a gente consegue encontrar soluções para os problemas. Faz sentido para vocês? Então, e a CNV, ela traz para a gente esses 4 elementos.
que são os 4 elementos que facilita que a gente aprenda esses novos repertórios, essa nova linguagem, né? Cada um desses elementos que a CNV traz, né? Observação, sentimentos, necessidades e pedidos, isso aqui é como se fosse a pontinha do iceberg. Não é uma técnica. Muitas vezes a CNV ela é ensinada só como uma técnica de como falar bonitinho, né? De como falar para manipular o outro, inclusive. Mas esse não é o propósito da CNV. É a gente usar esses 4 componentes para aprofundar o nosso autoconhecimento, para a gente desenvolver uma nova linguagem e expressar a partir dessa consciência. Então, aprender a observar é a gente aprender a descrever o que está acontecendo na nossa frente, ou o que está entrando, de fato, nos nossos ouvidos, o que eu estou vendo, o que eu estou escutando, de uma forma objetiva, sem julgamento, livre de julgamento. Identificar e expressar o que a gente está sentindo quando a gente vê ou escuta aquilo que o outro nos diz. Aquilo que o outro diz ou fala pode atender às nossas necessidades ou não. Então, eu preciso reconhecer as minhas necessidades que estão por trás dos meus sentimentos e também as necessidades que estão por trás do sentimento do outro. Então, quando eu faço isso comigo, isso é autoempatia, eu olhando para mim com um olhar empático, amoroso, curioso, a gente chama de autoempatia, e olhar para o outro com esse mesmo olhar. Isso é empatia, né? Então, para a CNV, não é só a gente se colocar no lugar do outro, é a gente imaginar o que o outro está sentindo e o que ele precisa. E se colocar no lugar do outro é porque todos nós somos humanos. Então, se eu estou vendo uma situação e imagino o que aquela pessoa está passando, eu posso imaginar o que ela está sentindo. Por quê? Porque eu sou humana tanto quanto essa pessoa, né? Então, quando a gente se expressa na nossa humanidade, facilita com que a gente se conecte. E o outro componente da CNV é a gente fazer pedidos, né? Então, fazer pedidos claros e específicos que atendam às nossas necessidades. O que significa isso? Depois que eu tenho consciência do que eu vi, como eu me senti quando eu vi isso, que necessidades minhas não foram atendidas, aí eu posso ver o que eu gostaria de pedir que essa outra pessoa me desse de presente para que a minha vida se torne melhor. Então, eu falo de mim. Eu só falo do outro quando eu estou descrevendo o que aconteceu. Esses são os 4 elementos da comunicação não violenta, que nos ajuda a estruturar uma forma de falar. Não é só escolher palavras, né? A gente escolhe as palavras depois que a gente toma consciência do que está vivo no nosso coração. E a gente imagina o que está vivo no coração do outro. Então, esses são os 4 elementos da CNV. Então, falar com o coração é, primeiro, eu parar e tomar consciência. O que está presente dentro do meu corpo quando eu vejo, quando eu escuto? Muitas vezes, a gente já escuta e já responde, né? Porque a gente não pode perder essa briga. A gente não quer perder briga. A gente quer ganhar. Porque perder briga é o quê? Perder briga é, antes de tudo, eu admitir que muitas vezes eu não estou certo. Ou que eu tenho a minha razão, mas o outro também tem a razão dele. E isso é algo muito difícil para nós, que fomos educados nesse modelo, né, de que se eu não tenho razão, então eu vou ser castigado, eu vou ser punido. E ser punido é uma dor terrível na nossa alma, né? A dor da invalidação, a dor da humilhação, a dor de eu não tenho valor, eu não sou bom o suficiente. Porque durante toda a minha infância, minha adolescência, a estratégia que as pessoas, os adultos, né, sejam família, seja escola,
as estratégias que os adultos usaram comigo e que eu continuo usando com os outros, é o da punição. Então, não posso errar. A gente internaliza que a gente não pode errar, porque errar é ser inferior, é não pertencer, é não ter valor, é não ter significância. Então, é um perigo enorme. Então, nós somos treinados para quê? Para reagir e dizer, não sou eu, é você. Você que é ruim, eu não sou, né? Então, a gente vive uma gangorra, né? Ou eu sou bom quando eu ganho, ou então não sou nada quando eu perco. E isso gera o quê? Desconexão e violência. Né? E a CNV nos propõe exatamente, né, como tomar consciência de tudo isso. Né? Então, os princípios da CNV é autenticidade, ser verdadeiro e honesto em nossas expressões. E verdadeiro e honesto, autenticidade é diferente, né, de sinceridade, porque a sinceridade na nossa cultura, muitas vezes, é um sincericídio, né? A gente fala a verdade na cara do outro, dizendo que eu sou sincero, eu sou verdadeiro. Mas a verdade ou a autenticidade na CNV é ser verdadeiro e honesto com o que está vivo dentro da gente, é falar da gente, não é falar do outro. Ao invés de eu dizer para o outro, você é um preguiçoso, um safado, você não presta, eu vou dizer, né? Olha, quando isso e isso aconteceu, eu me senti muito, muito, muito chateada, porque para mim é importante a proatividade, para mim é importante a clareza do que está acontecendo, né? Que te impediu de fazer o que nós combinamos. Né? Outro princípio é o respeito, que é valorizar as necessidades de todos os envolvidos. Não são só nossas necessidades que são importantes. Né? Só que, como a gente foi educado naquele paradigma, muitas pessoas, ou nós mesmos, em muitas situações, a gente não sabe ser autêntico, não sabe, né, respeitar as nossas necessidades. E a gente não assume a responsabilidade pelos nossos sentimentos, a gente põe a culpa no outro. E isso é o maior problema. Porque aí, o que a gente faz muitas vezes? A gente usa estratégias trágicas, como a mentira, como inventar uma desculpa, né? Mentir para poder se proteger. E tudo isso gera desconexão e violência. Então, para a CNV, falar a partir do coração é isso. É a gente ser autêntico, e para ser autêntico eu preciso saber qual que é a verdade que está aqui dentro de mim, como eu me sinto, e por que eu me sinto. Não é culpa do outro que eu sinto. O outro só está tentando atender as necessidades dele. Muitas vezes ele está usando uma estratégia trágica, como mentir, por exemplo. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem medo de dizer a verdade. Primeiro porque a gente não sabe, né? Porque se a gente for dizer a verdade, a gente vai receber crítica, vai receber. Então, a gente vai abrindo mão dessa responsabilidade com a gente mesmo e com o outro. E isso gera todas essas tragédias que a gente vê acontecer aí cada vez mais, né? De desconexão. Hoje, o que impera, né? Principalmente nas redes sociais? É o julgamento, é o cancelamento, é a depreciação, é a destruição do outro. Quem está errado é o demônio, né? E eu que estou certa sou Deus, né? Eu que sou dona da verdade. E é o que está imperando na nossa cultura. Então, veja só. Quando a gente fala, ou quando a gente lê, quando a gente estuda, a gente pensa, né? Ai, que coisa mais linda, né? Mas ao mesmo tempo, nossa, mas que coisa difícil, né? Será que isso é possível? É um desafio. E a primeira coisa é a gente ter clareza de que tipo de vida eu quero para mim, que tipo de vida eu quero para as pessoas que me rodeiam, que tipo de mundo eu quero ajudar a construir. E isso está ligado à nossa espiritualidade. Né? Então, quando a gente toma consciência, a gente pode fazer uma escolha de que eu quero aprender essa linguagem. E para aprender, qual que é o passo fundamental?
estudar é importante. Mas a gente pode ler todos os livros do mundo, assistir todas as palestras do mundo, que se você não colocar em prática, habilidade a gente não desenvolve sem prática. O nosso cérebro, ele não gosta do novo, porque o novo para o nosso cérebro significa perigo, né? Então, fica aí no velho, que é conhecido, seguro, e gastando todas as suas energias de vida nas brigas, nos desentendimentos, na desconexão. Mas fica quietinho aí onde você já conhece. Esse é o desafio, né, do nosso cérebro. O novo é perigoso. Então, para a gente aprender, a gente precisa começar a praticar. E como é que a gente começa a praticar? Primeiro, num curso. Um curso de CNV, mas que seja um curso vivencial. Né? Como o nosso. O nosso curso aqui do Núcleo CNV Goiânia, a gente passa por todas esses conceitos que eu estou apresentando aqui para vocês, mas a gente passa mergulhando em cada um deles, né, Tarsila? Tarsila lembra, né? Lá no curso. A gente mergulha em cada um desses componentes. Porque cada um desses componentes é um oceano de desafio. Mas é um oceano maravilhoso, como você pegar, né, todos os seus equipamentos de mergulho e mergulhar no fundo do mar. Você vai descobrir coisas maravilhosas, né, no fundo do mar. E a gente tem coisas maravilhosas dentro da gente, nos convidando o tempo todo. Quando a gente sente dor, seja dor física ou dor emocional, é um convite para a gente parar e olhar para a gente. Só que muitas vezes, o que a gente faz? Corre da nossa dor. A gente quer logo arrumar uma desculpa, um analgésico, né? Pôr a culpa em alguém, arrumar um monte de desculpa para não encarar a nossa verdade. Então, o convite da CNV é a gente encarar a gente mesmo. Para a gente aprender a observar, a gente tem que aprender primeiro a observar os nossos julgamentos. Porque por trás de cada julgamento que a gente faz do outro, tem necessidades nossas que estão escondidas. Na raiz de cada sentimento tem necessidades nossas que estão mandando um mensageiro, os sentimentos são mensageiros, tentando contar para a gente sobre nossas necessidades. E nós aprendemos foi a ter medo dos nossos sentimentos, né? A gente aprendeu, não pode sentir, né? É feio sentir, é perigoso sentir. Então, a nossa proposta é nós temos um curso agora, 27 e 28 de junho, é um curso de 12 horas, que é um curso introdutório em comunicação não violenta. Introdutório por quê? Porque a CNV ela é muito profunda e muito ampla. O Marshall Rosenberg, quando ele estruturou a CNV, tem três níveis que a CNV quer alcançar. Primeiro são as relações intrapessoais. O que é intrapessoal? Como eu me relaciono comigo mesmo? Como que eu aprendi, né, a me relacionar comigo? Eu internalizei essas vozes, né, críticas, julgadoras, coercitivas, bravas. Eu grito comigo o tempo todo. Então, primeiro é esse nível. Como eu me comunico comigo mesmo? Intrapessoal. Depois, interpessoal. Como é que eu me comunico com o outro, com as pessoas que me rodeiam, na minha família, no meu trabalho, né, com os meus amigos. E depois um outro nível, que é o nível sistêmico, porque se a gente aprende essa linguagem, a gente educa nossos filhos nessa linguagem, se a gente educa como professor, a gente educa os nossos alunos, se a gente aprende a acolher, a respeitar a gente mesmo, a nos oferecer autoempatia, a gente vai ter menos depressão, menos ansiedade, menos sofrimento, menos adoecimento emocional, né? Adoecimento psíquico. E se a gente amplia isso, a gente alcança um nível sistêmico, que é mudar a nossa cultura, né?
Ah, mas isso é utopia, né? Como é que nós vamos mudar esse mundo louco que nós estamos vivendo, né? Então, às vezes me dá desânimo, eu falo, ah, meu Deus, não adianta, né? Deixa, deixa acabar tudo mesmo. Mas aí eu lembro, né, de quem planta tâmaras não colhe tâmaras, você já ouviu falar? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque tâmaras demora, né, 90 anos para dar frutos, né? Então, se você planta uma tâmara, você não vai colher, mas alguém vai colher. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão colher. Então, o nosso papel, né, Tarsila? Tarsila está na educação, né? Na sala de aula, é como você trata seu aluno, você acolhe, você sabe olhar para as reais necessidades e ajudar seu aluno a nomear os sentimentos, a acolher. Você pode ser um diferencial na vida de uma criança. Você pode ser um diferencial na vida de uma pessoa. Né? Porque a CNV, ela nos ensina tanto a gente a se expressar como a escutar, que é uma coisa que muitas vezes a gente não sabe escutar, a gente só quer falar, né? O outro mal começou a falar, a gente já quer. Então, esse é uma das coisas que me despertou muito, é como dói quando a gente não é escutado. E eu não prestava atenção nisso antes, né? Então, assim, esses dias, eu não sei o que estava acontecendo. Eu estava com algum problema, e eu acordei de manhã e falei para meu esposo assim, ai, nossa, hoje eu não estou bem. Hoje eu estou. Não lembro o que eu falei, se eu estava triste, ou se eu estava. Aí ele virou para mim e falou assim: imagina eu que nem dormi à noite, tanta dor, não sei o que. Aí eu, é como se fechasse alguma coisa aqui, né, dentro do meu peito, de falar, caramba, eu queria só falar, eu queria só que o outro me escutasse, né? E é muito difícil a gente escutar o outro, né? Porque escutar o outro exige, primeiro, presença com a gente mesmo, para poder ver, nossa, ela está falando, tá assim, mas eu também estou, mas agora eu quero estar presente com ela, eu quero só escutar, né? Eu quero só. Depois eu falo, né? Quem sabe, daqui a pouco eu falo. A maioria de nós, não damos conta de fazer isso, né? A gente já quer dar um conselho, achar uma solução, resolver o problema para o outro. Isso gera desconexão, gera dor, e a gente não vê. É uma dor invisível, né? Uma dor invisível. Então, a CNV nos ensina isso. De uma forma tranquila, sabendo que a gente nunca vai ser santo, que a gente nunca vai ser perfeito, mas que é um processo de aprendizagem e que a gente precisa estar disposto a dar os primeiros passos, né? Então, quem quiser dar esses passos, começar a dar esses passos, tem o nosso curso aí, né? No final de junho. Alguma pergunta, alguma observação? Débora, Bruno, Jay, Léo, Tarsila, Marise. O que ficou aí, né? Pode falar, Bruno. Oi, boa noite. Boa noite. Eu tô na rua, viu? Uhum. Tô fazendo uma caminhada aqui, se vocês ouvirem os carros passando aí. Tô aqui no Jardim América. Você conseguiu? Pode falar. Vamos lá. Eu saí um pouquinho, mas depois eu voltei. E eu sou engenheiro civil. Sim. Lido com os peões na obra todo dia. Existe um desafio bem grande na comunicação com eles, né? E aí eu sempre, antes de eu ser engenheiro, eu era administrativo, né?
E eu sempre tive muito cuidado de falar com eles e tal. E eu observei que depois que eu graduei, né? Sim. Graduei, eu fiquei com menos paciência, sabe? Para ter essa comunicação. Então, a minha paciência ficou bem mais curta. E foquei muito na produção. Se o cara não render, não serve, né? Então, a minha comunicação, ela decaiu, né? Eu era considerado, sim, me considerava um cara que não tinha essa comunicação violenta, né? E acaba que hoje, por essa rotina, essa pressão do mercado, que você tem que ter uma alta performance, em todos os nichos, né? Dentro do escritório, que você tem que entregar projetos, dentro aí do departamento financeiro, que você tem que entregar as coisas, né? Acho que em todas as escalas, né? Sim. Essa comunicação é muito importante, eu preciso melhorar muito. E aí, pensando e analisando aqui minhas últimas conversas, né, com meus sócios e parceiros, e discussões sem fim, né, em alguns assuntos que nunca se acaba. Todo mundo tem um assunto assim que você briga e nunca acaba. Exato. E aí, voltando para esse lado do coração e para a humanidade, né, a gente tem um outro norte, né? Um caminho diferente que é bem importante ser colocado em prática, porque todo mundo está querendo ser sincero, né? Mas é aquela sinceridade que eu achei que você falou muito bem, que é uma sinceridade. Como é que é? Você falou? Sincericídio. Sincericídio. E sincericídio. Então, você está. Ao mesmo tempo que você está querendo fazer, a sua sinceridade está matando alguém, porque era essa a vontade, né? Exato. Então, assim, sinceridade e homicídio ao mesmo tempo. Não, eu achei interessante que na maioria das conversas onde a gente quer que o nosso ego ganhe, né? Sim. É assim, né? Se eu não ganhar, eu não estou satisfeito. Exato. Na conversação e no fim da discussão eu ganhei. E isso é muito comum no mercado, negociação, em vendas e equipe. Nossa, é um desafio, viu? Gigantesco. É só essa contribuição que eu queria dar, que eu achei bem importante, né? E que eu interessei em fazer o curso, né, também. Depois eu vou pegar mais informação. Tá, joia, Bruno. Olha só, interessante, muito interessante, Bruno, porque veja só, tem uma pesquisa do Instituto Gallup que foi divulgada no Brasil pelo Instituto Gallup, mas é outra instituição que fez, que é uma pesquisa no mundo inteiro que foi feita. Quais os motivos de desengajamento no trabalho, né? O que é o desengajamento? Tem hoje até um termo que é a demissão silenciosa, né? Que é assim, o trabalhador ele continua lá insatisfeito, ele faz o mínimo necessário para não perder o emprego. E quando ele tem a primeira oportunidade, ele cai fora. Então, assim, o índice de desengajamento, que é pessoas que pedem demissão, que trocam de emprego, é cada vez mais alto. E essa pesquisa mostra que mais de 80% dos motivos de desengajamento é dificuldade de comunicação com o líder. As pessoas pedem demissão, a maioria das vezes é do líder, não é da empresa. É da forma como a comunicação acontece dentro da empresa. Então, quando as pessoas estão desconectadas, quando a equipe está desconectada, quando a liderança está desconectada, e ao invés da gente fazer pedido, a gente aprendeu foi a dar ordem, né? Então, isso gera desengajamento, gera rotatividade, gera adoecimento, improdutividade. Então, Bruno, a comunicação não violenta, ela é uma estratégia fundamental para as lideranças. De ver, porque se você for contabilizar o tempo que você perde com a baixa produtividade, que você perde repetindo instruções, que você perde repetindo treinamento, se você aprender a se comunicar, a dar feedback, receber feedback a cada situação que acontece, isso muda drasticamente esse quadro. Porque
das coisas que a gente trabalha na CNV é como dar feedbacks objetivos, claros e simples a cada momento, porque muitas vezes a gente tem uma crença que é muito comum, que é, quando você fez certo, não fez mais que obrigação. Né? Agora, quando você fez errado, aí você merece punição. Aí eu vou dar toda a atenção para você. Vou mostrar o tanto que você é burro, o tanto que você não aprende, o tanto que você, né, é incompetente. E isso gera frustração, gera raiva, gera birra, né? Gera vingança, porque é o que predomina na nossa sociedade, é o que a gente chama de violência redentora, né? A gente acredita que se a gente punir o outro e vingar dele, as coisas vão caminhar e vai ficar tudo bem. E não dá certo, né? Quando a gente está trabalhando, quando a gente está vivendo em comunidade. Então, a CNV propõe que, se a gente se conecta e escuta as necessidades, expressa as necessidades, a gente se conecta e a gente pode encontrar soluções colaborativas. Né? Por quê, Bruno? Quando você fala, né, eu me formei né, parece que eu piorei. Porque, na verdade, quantas aulas você teve de comunicação? Quantas aulas vocês, né? Todos nós estamos aqui, passamos muitos anos no banco de escola. Quantas aulas você teve sobre inteligência emocional, sobre como lidar com seus próprios sentimentos? Eu tive algumas aulas, mas foi no âmbito religioso, na igreja, né? Uhum. Esses cursos de liderança que ensinou muito pra gente. Sim. Mas parece que se aplicava só para a igreja, né? E quando a gente vai para o mundo corporativo, onde é um querendo acabar com o outro, né? Uhum. Um engolindo o outro, então aí é diferente, né? Parece que se a gente não continua alimentando essa essência, ela se afasta, ela morre, né? É Descuidado. Uhum. Isso mesmo. É desafiador, mas é valiosíssimo aprender, né? Principalmente as lideranças, porque tem que começar da liderança, tem que começar de quem tem o poder, né? De investir, de poder promover essa mudança. É fundamental. Mais alguém quer? Alguma dúvida? O que ficou para você? Bruno, eu vou colocar aqui no chat o nosso contato, tá? Que aí você pode, ou se você quiser também colocar o seu, a gente... Tá bom, vou colocar. Porque aí eu entro em contato com você e te mando o link do curso, tá? Tá bom. Pode ser. Vou chamar aí você. Vou mandar no chat, né? Estou mandando aqui. Esse número que eu pus aí, 98202-7999. Faltou um 9 aqui. Ou então lá no nosso Instagram também, né? Que é o núcleo_CNV Goiânia. Tá bom. Lá tem o link, né? Das inscrições. Eu estou aqui no computador da minha irmã, estou apanhando o teclado aqui. Isso aí, o núcleo_CNV Goiânia é o nosso Instagram. Lá tem o link, tem tudo. Que tal se todo mundo abrisse a câmera para a gente tirar uma foto? Aí, Bruno. Prazer. Mas sabe que uma coisa, agora eu estou vendo aqui o Léo e o Bruno
nos nossos cursos de CNB, normalmente, já tive várias turmas que só tem mulher. Tem muita turma que tem um homem. Eu só tive uma turma numa empresa que a maioria eram homens. Mas a maioria das turmas, maioria das turmas tem maioria de mulher. Bacana. O Léo já está na turma. Se você tiver também, Bruno, vai ser legal. Ó, 2 homens. Tá bom. Luzia, boa noite. Seja bem-vinda. A gente está gravando a aula, tá? Depois eu vou colocar lá no grupo, para quem não assistiu, poder assistir. Bom? Então vamos lá, vou tirar aqui um print da nossa tela. Todo mundo sorrindo? 1, 2, 3. Pronto. Cadê? O Léo saiu, danadinho. Então, tá certo, meninos. Tem alguém que tem alguma dúvida, mais alguma contribuição? Só agradecer de novo, Cida. É sempre maravilhoso estar com você, compartilhar da sua sabedoria. Obrigada, querida. Muito bom. Eu amo compartilhar esse conhecimento, né? Não me canso de estudar, de fazer curso, de dar curso, porque dar curso da palestra é uma forma da gente aprender, de se manter conectado, né? E estudando. Isso é maravilhoso. Muito bom. Tá certo. Então, agradeço muito a presença de vocês. Tá bom? Luzia, você está lá no grupo? Luzia. Tô sim, agora, só que eu me perdi no horário. Tá bom, mas na próxima eu acesso. Tá, eu vou colocar o link lá da aula e você pode assistir, tá bom? Ah, que bom. Obrigada. Lá no grupo, tá bom? Tá bom. Tá, combinado. Obrigada. Eu vou compartilhar na próxima semana. Como eu falei no início, eu tô meio desligada porque eu tô com a minha mãe internada, então só semana que vem, que se Deus quiser, eu já vou estar livre para poder editar um pouco o vídeo e subir lá para vocês, tá bom? Combinado, combinado. Então, tá bom, meninas. Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.